Seja f de x igual a x ao cubo menos 2x mais 1, uma função polinomial real, a reta tangente ao gráfico de y igual a f de x no ponto a f de a é definida pela equação y igual a mx mais f de a menos ma, onde m é igual a 3a ao quadrado menos 2. A item L pergunta: encontre os pontos do gráfico de y igual a f de x cuja reta tangente é paralela à reta definida por x menos y igual a 0. Então, logo depois da vinheta, resolução. Galerinha, nessa questão nós temos, a princípio, uma função polinomial do terceiro grau. Ele fez questão de afirmar que essa função polinomial é real, ou seja, a gente está trabalhando aqui, tanto no domínio quanto na imagem, com os números reais, ou seja, são os números que podem ser representados numa reta. Ora, mas fica complicado porque não é muito comum no ensino médio você trabalhar com uma função do terceiro grau. Porém, no item A, ele perguntou quais são os pontos do gráfico de y igual a f de x, ou seja, o gráfico desse troço aqui, que eu não sei qual que é o formato dela a princípio, mas digamos que ela seja um troço assim. Mesmo sem saber qual que é o formato do gráfico da função do terceiro grau, você sabe que para cada valor de x dessa função, nós temos um f de x. Ou, em outras palavras, para cada valor de a dessa função, existe um valor f de a. O problema é que todos os pontos desse gráfico que tem a mesma inclinação desse gráfico aqui. Ora, mas quem que é esse cara aqui? Galera, se a gente pegar esse y e passar por outro lado, o menos y passa por outro lado, fica mais y, portanto, x vai ser igual a mais y. Ou escrevendo da maneira da equação reduzida, y igual a x. Equação reduzida de quem, galera? Equação reduzida da reta. Porque aí nós podemos verificar que o número que está do lado do x vale 1 e o termo independente vale 0. E você sabe que esse carinha aqui é também conhecido como coeficiente angular. Ora. Então agora nós temos uma coisa que nós conhecemos, que é a função do primeiro grau. E se você ainda tem essa dúvida, dá uma olhada na aula de função do primeiro grau que tem do canal. Nós sabemos que o coeficiente angular também é conhecido como m, que é o nosso delta y sobre delta x. Esse zero, ele também é conhecido como coeficiente linear, que é o ponto onde cruza o eixo y. Mas nesse exercício, aparentemente, vamos deixar de lado esse coeficiente linear. Nesse item A, nós vamos ter ao coeficiente angular. O coeficiente angular tem que valer 1. Portanto, o coeficiente angular dessa reta y igual a x vale 1. Isso significa que a tangente da inclinação da reta vale 1. Você sabe também isso das aulas de geometria analítica do canal. Em outras palavras, nós sabemos que a reta ela vai ter uma inclinação de 45 graus, visto que a tangente de 45 graus vale 1. Mas o que isso daqui tem a ver com a nossa curva do terceiro grau? O problema é que é justamente todos os pontos dessa curva, ou pedaços dessa curva, que tem exatamente a mesma inclinação dessa reta aqui. Você sabe que, nesse ponto, por exemplo, a inclinação da curva vai ser exatamente igual a essa reta, que tem uma inclinação de 45 graus. Eventualmente, você pode ter outro ponto aqui. Ah, mas que você sabe quais são esses pontos? Não, eu não sei a princípio quais são esses pontos. Mas o problema, ele deu uma definição de quanto vale a inclinação dado um valor de x para essa curva. Se o x vale a, então a inclinação dessa curva, nesse ponto onde o x vale a, vale exatamente 3a ao quadrado menos 2. Essa definição, para quem já estudou o cálculo diferencial, sabe que é a derivada dessa função. Ah, então quer dizer que eu precisava saber derivada para resolver essa equação? Não, galera, bastava você interpretar o enunciado e igualar os dois coeficientes angulares. Porque esse cara não deixa de ser um coeficiente angular. Ele falou que a reta tangente ao gráfico de y igual a f de x. Portanto, o que nós devemos fazer é simplesmente pegar esse 1, que é a inclinação da reta, e igualar com 3a quadrado menos 2. E aqui nós temos uma equação do segundo grau, e o que nós precisamos fazer é simplesmente determinar o valor de a. O valor de a, que é a solução dessa equação, na verdade é a solução desse sistema de m igual a 3a ao quadrado menos 2 e m igual a 1. A solução desse sistema vai levar à intersecção de todas as setas que possuem um coeficiente angular igual a 1, que também serão todos os pontos da curva com o mesmo coeficiente angular igual a 1. Então daqui nós podemos dizer o seguinte, que 3a ao quadrado, esse menos 2 ele passa para o outro lado, vai ficar mais 2 com esse 1, vai ser igual a 3. Ora, dividindo os dois lados da balança por 3, nós vamos chegar que a quadrado vai ser exatamente igual a 1, pois 3a ao quadrado dividido por 3 é 1 ao quadrado, e 3 dividido por 3 costuma dar 1. Ora,
ora. Qual é o número que elevado ao quadrado vai ser exatamente igual a 1? Esse número, galera, é exatamente igual a mais ou menos raiz de 1. Portanto, nós descobrimos que o valor de A, ele pode ser tanto 1, como ele pode ser o nosso menos 1. Assim, para encontrar os pontos, nós devemos, então, adotar a notação de um par ordenado, em que o primeiro valor é o valor do x, que nós já encontramos, e o valor do y, basta substituir o f de 1. Para quando o f for igual a 1, nós vamos ter, então, 1 ao cubo, menos 2 vezes 1, mais 1. 1 ao cubo é 1 menos 2 vezes 1 vai ficar menos 2, com 1 vai ficar menos 1, com mais 1, então o f de 1 costuma dar 0 nesse caso. Fazendo agora por menos 1 ao cubo, menos 2 vezes menos 1, mais 1, veja que menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Esse menos 1 com esse mais 1 vai embora, eu vou deixar aqui cortadinho para deixar claro. E menos 2 vezes menos 1, menos com menos vai ficar mais, portanto vai ser igual a 2. Vão ser então os pontos A que vale 1 e o f de 1 que vale 0. Assim como o ponto menos 1 que é o valor do A, e quando o A vale menos 1, o f de menos 1 simplesmente vale 2. Não sei exatamente qual é o formato dessa curva, visto que não é uma curva comumente estudada no ensino médio, mas estão aqui esses pontos, o ponto 1, 0 e o ponto menos 1, 2. O item A da questão 10 aí da prova do Unicamp da segunda fase, do segundo dia da prova de 2021 está respondida. Vamos agora então para o item B da questão. Sabendo que A é maior que 0 e que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de y igual a fx no ponto A, f de A é 10, determine os pontos de intersecção da reta tangente com o gráfico de y igual a f de x. Ora, galera, para responder o item B, o problema agora fez uma coisa diferente, né? Ele deu aqui que o m é igual a 10. Na verdade não é diferente, porque no item A ele também deu o valor de m, só que ele estava disfarçado numa equação, mas agora ele está explicitamente falando qual é o valor de m. O m, que é o coeficiente angular de algum ponto aqui dessa curva f de x, por definição aí no enunciado, também é igual a 3 vezes a ao quadrado menos 2. Então, galera, simplesmente o que a gente pode fazer é igualar esses dois m's aqui. 3a ao quadrado menos 2, ele é igual a 10. Sem esquecer o fato, dado aí no item B, de que esse valor de A, ele é um valor estritamente positivo. Ele não pode ser nem zero. Ok, então basta resolvermos essa equação do segundo grau para que a gente possa, enfim, determinar o valor do A, que vai ser justamente o valor do x, do gráfico y igual a f de x, onde o coeficiente angular é 10. Veja que então nós podemos fazer o seguinte, esse menos 2 ele passa para o outro lado, ele fica mais 2. Com esse 10, então, portanto, vai ficar que 3a ao quadrado vai ser igual a 12. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3 os dois lados aqui da balança. Então nós vamos chegar à brilhante e fenomenal conclusão que 3 dividido por 3 é igual a 1, ou seja, é a ao quadrado mesmo, e 12 dividido por 3 é igual a 4. Agora, galera, a pergunta é um pouquinho diferente. Qual é o número real positivo que a ao quadrado vai dar igual a 4? Ora, ao tirarmos a raiz dos dois lados, precisávamos colocar mais ou menos, porque o número real podia ser mais ou menos 1 no item anterior. Só que agora, galera, como o A é um valor estritamente positivo, só fica o valor positivo aqui na raiz. É por isso que nós vamos considerar apenas o positivo, e mais raiz quadrada de 4 também é conhecido como 2. Portanto, A é igual a 2. Ele é um valor positivo. Ok, então nós descobrimos aqui o valor do x, dessa função aqui do terceiro grau, ou seja, nós também temos o valor do f de 2, que é o valor do y quando o x vale 2, e o f de 2 é simplesmente o 2, que é o valor do x elevado ao cubo, menos 2 vezes o x que vale 2, mais 1. Ora, 2 ao cubo costuma dar 8, menos 2 vezes 2 fica menos 4, 8 com menos 4 é 4. 4 mais 1 é 5. Portanto, um dos pontos de intersecção da reta tangente é o próprio ponto de tangência, que no caso vale 2, quando o x vale 2, o y vale 5. Assim, o 2, 5 é uma das respostas do item B. Mas veja bem, será que é só esse ponto, galera? É fato que nós temos uma reta de coeficiente angular igual a 10, e nós determinamos o valor de A, ou seja, o valor do x aqui dessa curva, em que o coeficiente angular do pedaço dessa curva vale 10. E por esse ponto está passando uma reta, o ponto é 2, 5, o coeficiente angular é 10. Nós podemos usar o Yoyo Michoxô da aula de geometria analítica do canal, porém o problema nos deu a definição
exatamente dessa reta que passa pelo ponto quando x vale a nesta curva, que nada mais é do que o nosso próprio Yami Shoshu das aulas de geometria analítica do canal, desenvolvido um pouquinho. Mas aproveitando essa definição, nós podemos dizer que o m ele vale 10, portanto no lugar aqui do m vou colocar 10, aqui também vou colocar 10, e o valor do a eu vou colocar esse 2 que a gente achou, portanto aqui vai ficar 10 vezes 2, e aqui vai ser o nosso f de 2, só que o f de 2, galera, vale 5, então no lugar do f de 2 eu coloquei simplesmente 5. Assim, nós podemos chegar à brilhante e fenomenal conclusão de que a reta que tem coeficiente angular 10, portanto y igual a 10x, 2 vezes menos 10 é menos 20, menos 20 com 5 costuma dar menos 15. Y igual a menos 10x menos 15 é a reta com coeficiente angular igual a 10 e que tangencia a curva y igual a f de x no ponto 2,5. E justamente o problema que é os pontos de intersecção dessa reta y igual a 10x menos 15 com o y igual a f de x. Portanto, como o problema falou intersecção, eu devo fazer um sistema com a reta y igual a 10x menos 15 com a curva y igual a x ao cubo menos 2x mais 1. Ora. Então, desta intersecção, nós podemos igualar os y's. Então, nós temos x ao cubo menos 2x mais 1 vai ser igual a 10x menos 15. A solução dessa equação são justamente os pontos de intersecção, sendo que um ponto eu já sei. E isso é uma informação valiosa, visto que essa equação é uma equação do terceiro grau. Escrevendo ela de uma maneira mais organizada, nós temos x ao cubo, e esse 10x ele passa para o outro lado, fica menos 10x com esse menos 2x, vai ficar menos 12x. E esse menos 15 passa para o outro lado, fica mais 15 com esse mais 1, vai ficar mais 16. E isso vai ser igual a zero. Então você poderia argumentar que não é muito comumente trabalhado o algoritmo da resolução da equação do terceiro grau no ensino médio. Tudo bem, mas existe um dispositivo chamado Brio-Ruffini. Então tá na hora de darmos aquela Brio-Ruffinada nessa equação, que é justamente um algoritmo capaz de reduzir o grau dessa equação se nós conhecermos uma raiz. E galera, nós justamente conhecemos essa raiz. Essa raiz é exatamente o 2, que é um dos pontos de intersecção dessa reta y igual a 10x menos 15 com a nossa curva do terceiro grau. Ora. Então como é que funciona esse tal do Brio-Ruffini, galera? Nós vamos colocar os coeficientes decrescente aqui nas potências do x. Então, por exemplo, do x ao cubo nós temos 1. Do x ao quadrado é 0, porque não tem o x ao quadrado, é 0x ao quadrado, então você coloca 0. Em seguida, do x elevado a 1, nós temos aqui o menos 12, então você coloca menos 12. E por último, 16, que é do x elevado a 0, portanto 16. Como nós já sabemos que o 2 é raiz, você vai colocar a raiz aqui. Assim, nós vamos achar o polinômio do segundo grau, que multiplicado por x menos 2 dá o x ao cubo menos 12x elevado à primeira mais 16. Então vamos abaixar esse 1, você vai pegar esse 1, 1 vezes 2 dá 2, mais 0 vai dar 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 com menos 12 dá menos 8, e 8 com 2 dá menos 16, e menos 16 com 16 vai dar 0, e teria que ter dado 0 mesmo, justamente porque o 2 é raiz. É um excelente dispositivo para, em primeiro lugar, você poder abaixar o grau da equação, e em segundo lugar, você pode usar esse algoritmo para fazer um chute que geralmente são os divisores do termo independente, para que você possa justamente abaixar o grau da equação, cujos coeficientes, galera, vão ser justamente esses valores aqui. Então era do terceiro grau, você abaixou o grau da equação, ficou 1 vezes, esse cara aqui vai ser do x ao quadrado, portanto 1x ao quadrado, mais 2 vezes o x elevado a 1, estou decrescendo aqui com a potência, menos 8x elevado a 0. Então essa equação x ao cubo menos 12x mais 16 pode ser fatorado em x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x menos 8, e isso vai ser igual a 0. Veja que uma das soluções é quando a gente faz que esse termo é igual a 0. Como são números reais, dois números reais multiplicados está dando igual a 0, então significa que ou um deles é 0 ou o outro é 0 também. Então nós podemos pegar a equação x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0 e calcular a sua raiz. E a raiz dessa equação é raiz dessa equação, que é a solução desse sistema, que é justamente o ponto de intersecção dessa reta com essa curva. Assim nós podemos calcular o delta fazendo o algoritmo da resolução do segundo grau, que nós conhecemos, é a nossa famosa fórmula de Bhaskara, que vai ser b ao quadrado, portanto 2 ao quadrado que vale 4, menos 4 vezes 1, que é menos 4 vezes menos 8, portanto mais 32. Então nosso delta vale 36. Ótimo, deu uma raiz inteira. O x, portanto, vai ser exatamente igual a menos b, ou seja, menos mais 2, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de 36, que é 6, dividido por 2 vezes 1, que é o 2a aqui, então vai ser sobre 2. Assim nós teremos menos 2
mais 6, que costuma dar 4 sobre 2, que é 2. Note que então 2 é a raiz dupla dessa equação. E a outra raiz vai ser menos 2 menos 6, que costuma dar menos 8 sobre 2 é menos 4. Logo, galera, para determinar o nosso outro ponto, nós precisamos calcular o f de menos 4. Vou aproveitar aqui em cima, então f de menos 4 é menos 4 ao cubo menos 2 vezes menos 4 mais 1. Menos 4 ao cubo, galera, dá menos 64. Menos 64 com mais 8 costuma dar menos 56. Menos 56 com mais 1 costuma dar exatamente menos 55. Logo, o outro ponto que nós temos de intersecção da reta y igual a 10x menos 15 com a curva y igual a x ao cubo menos 2x mais 1 é exatamente quando o x vale menos 4 e o y quando vale menos 55. Ah, mas você tem que fazer por x igual a 2 aqui dessa solução? Não preciso fazer porque já foi feito. O f de 2 é 5, portanto o ponto é o 2, 5. É uma das respostas aí do item B e a outra resposta é justamente o menos 4 menos 55. São os dois pontos de intersecção aí que o problema está pedindo, da reta y igual a 10x menos 15 com a curva y igual a x ao cubo menos 2x mais 1. Galerinha, essa é uma questão que claramente explora muito o conceito de coeficiente angular, tanto da reta como de uma função, por exemplo, do terceiro grau. No ensino superior, pelo menos para quem vai para a área de exatas, sabe que o coeficiente angular de uma curva é exatamente a derivada dessa curva. E é muito simples de você calcular a derivada dessa curva do polinômio. Basta você tombar o expoente, multiplicando aqui com o coeficiente e abaixando o grau da equação, que você pode também calcular usando o limite para definição de derivada. Ah, mas no ensino médio eu não tive nada disso. Eu concordo, você tem razão. Porém, o problema, acredite, deixa de uma maneira muito mastigadinha para que você tenha alguma familiaridade com o conceito do coeficiente angular, possa realizar essa questão seguindo as orientações do enunciado. Em outras palavras, é fundamental você interpretar direitinho o que o enunciado está dizendo, né? Ele coloca lá, olha, a definição do coeficiente angular é essa. Nós vamos te dar esse coeficiente angular. Então, usando outra definição da reta que é tangente à curva, isso daqui você tem que saber, porque isso daqui é um Yoyomi Xoxô disfarçado, você tem aula no canal, você vai achar então os pontos de intersecção, que é exatamente o que o problema está pedindo. Então, galera, é uma questão muito interessante para quem quer se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Isso aqui é uma questão da segunda fase da Unicamp. Portanto, eu acho extremamente adequada para quem deseja seguir a área de exatas como carreira profissional ou acadêmica. Espero que vocês também tenham gostado da resolução. Se você puder deixar o seu like, isso fortalece o nosso canal. Verifica se você está inscrito. Se você não está inscrito, está na hora de você fazer isso. Se você puder tornar-se membro do canal, isso também é uma das maneiras de você contribuir diretamente com o projeto Canal Aulas a Mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!